Muito bem, hoje nós vamos ler o capítulo de número 4 do livro do profeta Daniel. E eu quero orar com você antes de começar esta leitura e pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, tá bom? Senhor Jesus, neste momento eu coloco-me diante de Ti, pedindo perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, pedindo a Tua bênção que seja presente neste lugar. Em nome de Jesus, que a Tua graça seja com todos aqueles que estarão participando deste momento, aqueles que permanecerem, aqueles que passarem, que o Senhor abençoe-os grandemente. Em nome de Jesus, perdoa os pecados de cada um, abre a mente de cada um, o coração de cada um, e que a Tua paz reine sobre nós em todo o tempo, e neste momento, sobretudo, que estarei transmitindo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Que toda obra das trevas caia por terra e que Teu santo nome seja glorificado. Amém. Muito bem, muito obrigado você que está conosco aqui, não é? Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Nós vamos fazer essa leitura. Nós vamos ler este capítulo e vamos entender o que aconteceu aqui neste capítulo. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Olha a saudação do rei Nabucodonosor. Olha a saudação do homem que lançou Mesaque, Sadraque e Abidnego na fornalha aquecida 7 vezes mais. Paz vos seja multiplicada. Que lindo, né? Que lindo, que lindo. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Olha aquele Nabucodonosor. Olha como ele está falando aqui. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração a geração. O seu domínio. Nabucodonosor exaltando o nome de Deus. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa florescente no meu palácio. Eu tive um sonho que me espantou. E as imagens na minha cama e as visões na minha cabeça me torturam. Por mim, pois me fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Foi introduzido todos os sábios entendidos, aqueles que são especialistas em interpretar sonho, para que trouxesse a interpretação do sonho qual eu tive. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e os contei os sonhos diante deles, mas não fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltsazar. Beltsazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de tal maneira que a sua altura chegava até ao céu e foi vista até aos confins da terra. Ele via então uma árvore muito forte que crescia, e aquela árvore foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. E os animais no campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. Olha o sonho qual ele teve, né? Que interessante. E toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, eis
Eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai os seus frutos, afugente seus animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, espantem as pessoas que estão embaixo dela, tirem os animais que estão embaixo, espante os pássaros que estão nos seus ramos, deixe a árvore vazia, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhada no orvalho do céu a sua porção, seja como os animais na grama da terra. Esta visão, este sonho que ele estava tendo, você vai ver bem no que vai dar. Preste bem atenção que você vai ver onde vai chegar. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, o rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltsazar, dize a interpretação dos... traz-me a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes. Há em ti o espírito dos deuses santos. Então Nabucodonosor agora está inquieto para que, depois de ter contado este sonho a Beltsazar ou a Daniel, agora ele quer que Daniel traga a interpretação do sonho, porque os magos, os encantadores, ninguém pôde trazer a interpretação do sonho. Agora o verso 19 de Daniel capítulo 4. Então Daniel, cujo nome era Beltsazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltsazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos. Daniel também ficou pasmo de ouvir aquele sonho. A árvore que viste, agora ele começa a interpretação do sonho. Olha que lindo como ele começa, o Espírito de Deus fazendo Daniel trazer a interpretação do sonho. Isso não era Daniel purinho, como costuma dizer. Não era Daniel carnal, mas era Daniel cheio do Espírito de Deus. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chega até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, todavia a qual formavam animais no campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei. És tu, ó rei. Daniel traz agora o sonho para Nabucodonosor, interpreta o sonho, e Nabucodonosor, acho que ele vai se espantar. Eu acho que ele vai ficar muito preocupado. E se ele já estava perturbado com o sonho, perdendo noites de sono, agora ele vai ficar muito mais perturbado. És tu, ó rei, que crescestes e se fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro, de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu a sua porção, seja como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. E agora? Até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor.
Esta é a interpretação e o decreto de Deus, o decreto do Altíssimo que virá sobre ti, ó Rei, ó meu Senhor. Este é o decreto. Agora o verso 25, serás tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Que sonho atribulado, que sonho real, porém atribulado. E agora Nabucodonosor recebe este sonho: e te farão comer a erva como os bois, e serão molhados no orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até que o Altíssimo te faça reconhecer que tens domínio sobre o reino dos homens, e até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os homens e dá a quem quer. Vocês se lembram do Saddam Hussein? Vocês se lembram do Saddam Hussein? Vocês se lembram do momento em que nós estamos vivendo hoje? Façam aí uma alusão do que está acontecendo com o Nabucodonosor e do momento em que nós estamos vivendo hoje. Eu não quero falar aqui nomes. Eu sei que vocês são inteligentes. Eu sei que vocês são inteligentes e que captam a mensagem sem que eu expresse aqui com palavras. Eu sei que vocês são inteligentes. Tá bom? Eu sei que vocês são inteligentes. Agora no verso 25. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o seu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Quando ele houvesse conhecido que o céu reina, o seu reino voltaria. Mas até lá, ele passaria a ser como o quê? Como animal? Ou ele passaria a ser realmente um animal? Isso é muito interessante, essa passagem. Essa passagem é muito interessante. Esse sonho que ele teve é um sonho muito interessante. Imagine você ter um sonho e o sonho não for nada agradável aos teus olhos, à tua mente. E o sonho não for nada agradável a você. Imagine só, olha só, o verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as suas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor. Veja bem como você se porta diante de Deus. Veja bem como você trata Deus, como você trata os seus subordinados. Veja bem como é a sua vida. Você que é patrão, você que é encarregado de uma empresa, você que é chefe. Veja como você trata, porque Deus pode tratar com você de uma forma que você não vai gostar muito. E talvez você nem terá o sonho. E você talvez vai questionar: por que está acontecendo isto comigo? Mas Nabucodonosor já sabia, ele teve o sonho está sendo interpretado e ele sabe do que se trata. Ele sabe o que está acontecendo. O verso 29, ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder? Com a força do meu poder. O Deus que ele cria, o Deus Todo-Poderoso, não tinha nenhum significado para ele. Criei com o meu poder e para a glória da minha magnificência. Ele não era arrogante, né? Ele não era nada prepotente, não era arrogante, não era presunçoso, nada disso Nabucodonosor era, nada disso. Ele era um cara humilde, um cara que reconhecia que Deus era grandioso, nada disso. Ele era mesmo arrogante, né? Nós estamos vendo aí uma situação semelhante, sujeito arrogante, prepotente, dono das coisas, dono de todo mundo, dono nosso dono. Nós estamos vendo aí. Portanto, o que você está vendo hoje é tudo natural, tudo que já aconteceu. Salomão disse que não há nada novo debaixo da terra. Não há nada novo. Talvez você diga: eu nunca vi um sujeito tão cruel como este. Agora olhe aqui para a palavra de Deus.
Olha para isso. Agora o verso 31. E ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, você não reinará mais por enquanto. Passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens. Que horror! Será tirado entre os homens, e a sua morada será com os animais do campo. Vai prestando atenção aí na palavra, vai prestando atenção aí na leitura. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá quem quer. E os dá a quem quer. Até que você reconheça que Deus é Deus. Até que você reconheça que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e dá o reino a quem quer. Será que você tem honrado a Deus? Será que você tem reconhecido a grandiosidade de Deus? Será que você tem honrado a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus gestos? Será que você tem reconhecido Deus verdadeiro? Ou você se acha? Ou você acha que você é capaz? Ou você acha que você é bom? Tudo que você faz, você repassa a glória para Deus? Ou você diz, eu fiz, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou intelectual, tudo que você está vendo foi eu que fiz. Olha que o rei Nabucodonosor dizia isso. Ele dizia que o meu poder para a glória da minha magnificência, o meu poder soberbo, completamente soberbo, presunçoso. Ah, mas Deus quebra. Deus quebra esses camaradas assim, quando são muito presunçosos. Não pense que o dia de hoje continuará da mesma forma. Amanhã é um outro dia. Brasileiros, vamos ter paciência com o que está acontecendo, porque amanhã é um outro dia. O rei Nabucodonosor era pomposo, era poderoso, orgulhoso, fazia e acontecia, construiu aquela bela estátua de 27 metros por 2,70 metros de largura. Tudo ele fazia com o seu poder, com a sua arrogância, com a sua prepotência, e ele não dava glórias a Deus em forma alguma. Ele tinha a prepotência, ele tinha a arrogância. Agora vamos ver o verso 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelos como as pernas das águias e as unhas como a das aves. Um bicho horrível. Você lembra, vou perguntar para você novamente, lembra-se do Saddam Hussein, que foi encontrado como um rato dentro de um bueiro? É esta a posição que chega um homem arrogante, um homem prepotente. É nessa condição que se chega o homem. Então, agora o verso 34 de Daniel capítulo 4, não é? Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tomou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora se aprendeu a honrar a Deus, Nabucodonosor? Agora você aprendeu a dar a Ele glória, bendizer o seu santo nome? Agora, depois que você passou por isso, quanta gente precisa passar por situações, por perrengues difíceis na vida para aprender a dar glória a Deus.
Quanta gente é preciso passar por um leito de enfermidade, como enfermidade gravíssima, para aprender a dar glória a Deus. E glória a Deus que eu falo não é pronunciar, glória a Deus, não. É honrar a Deus do mais profundo do seu coração. E é isso que às vezes, é por isso que às vezes Deus permite que muita gente passe por situações horríveis. E nós que assistimos aquelas situações, nós perguntamos por que a pessoa está passando por uma situação tão horrível como esta. Então Deus às vezes permite. Quem sabe você está passando por um calabouço, por um poço, por uma situação muito horrível na sua vida, e você talvez tenha perguntado, por que eu estou passando isso? Não sei porquê, não sei, estou passando aí por uma situação. Quem sabe não seja Deus te provando. Quem sabe não seja Deus te fazendo reconhecer que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode, que Ele é capaz, que Ele é o dono da vida, que Ele é quem te dá a vida, que Ele é quem te sustenta, que Ele é que te faz capaz, habilidoso, que Ele é quem te dá inteligência. Quem sabe você está precisando saber disso. Então é tempo de você refletir, de você pensar naquilo que está acontecendo na sua vida, se você não precisa mudar de postura, se você não precisa mudar de posição, se você não precisa mudar de pensamento, de ideia, de plano, de projeto, quem sabe? Nabucodonosor, depois que passou por tudo isso, ele saiu do outro lado quebrantado, bem diferente. Voltou em si, mas voltou diferente. E todos os moradores da terra, não reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? Não há quem possa estorvar a mão de Deus. Quando Deus quer fazer, quando Deus faz e não pede autorização a ninguém. Quando Deus quer fazer, Deus faz e não pede licença a ninguém. Ele faz, tão somente faz, porque Ele é Deus. O verso 36, no mesmo tempo que me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Ele se encheu de glória novamente e foi glorificado novamente. Agora, vamos ver se ele aprendeu a lição. Vamos ver se ele aprendeu a andar de acordo à vontade de Deus. Há muita gente que passa pelo caos. Nós tivemos essa peste que pairou entre nós, entre a humanidade. Muita gente passou pelo caos, pelo pior. Mas muita gente, desses que passaram, muitos não aprenderam nada. Continuam arrogantes, continuam prepotentes, continuam pensando que Deus é o seu servo, que Deus é o seu empregado, que Deus tem que fazer o que Ele quer, que Deus tem que fazer da maneira que Ele quer. Não aprendeu nada. Passaram pelo caos, mas não aprenderam nada. Será que nós, quando passamos por situações difíceis, não podemos pensar que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa? Será que nós não podemos pensar que Deus está querendo nos fazer ser alguém diferente daquilo que nós éramos? Há uns dias atrás, há uns tempos atrás, é preciso refletir. Nós precisamos refletir. Agora no verso 36, olha só, 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam em soberba. Olha só a conversa de Nabucodonosor. Olha o que ele diz. Eu quero que você ouça novamente.
Ora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízos, e pode humilhar os que andam na soberba. Deus pode humilhar os que andam na soberba. Você está vivendo na soberba? Cuidado, cuidado, que Deus pode te humilhar. A vida é uma roda gigante. Hoje você está lá em cima, amanhã você pode estar aqui embaixo. Portanto, se você está lá em cima, não cuspa naqueles que estão lá embaixo. Não faça isso. Não cuspa naqueles que estão lá embaixo, porque amanhã você vai estar lá embaixo. Deus trata com os soberbos. Tratou com Nabucodonosor, o rei soberbo, o rei arrogante, o rei vaidoso. Será que nós podemos pensar assim, entre linhas do que eu estou falando? Será que nós podemos lembrar de alguém? Deus tratará. Deus tratará. Deus tratará. Deus vai tratar. Pode ter certeza. Se você está preocupado com a situação do Brasil, se você está querendo ir embora do Brasil, se você está desistindo da sua pátria querida, da sua pátria amada, eu quero te dizer para você, Deus vai tratar. Olha só que Deus vai tratar. Agora no capítulo 5, o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. Agora é um outro episódio com um outro rei. Agora já não é mais Nabucodonosor que nós vamos ler. Nós vamos ler agora a história do rei Belsazar. Vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, tinha tirado no templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho, beberam e deram louvores aos deuses de ouro. Olha, já começou a coisa a entortar. A coisa já começou a entortar. Beberam, encheram a cara e agora começam a dar louvores aos deuses de ouro. A coisa já não está caminhando bem. Vamos lá. Os deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Imagine, é só uma lembrança que nós temos. Nós prostramos diante deles, mas é só uma lembrança. Olha, preste atenção o que vai acontecer com Belsazar. Preste atenção. Da mesma hora apareceram uns dedos de mão de homens e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Olha, o rei via a parte da mão que estava escrevendo na parede estucada. O rei estava vendo aquela parte da mão. Ele não via a pessoa, ele não via o braço, o antebraço, ele via só a parte da mão escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram e as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Que pavor! Que medo! Eu não sei se você já teve medo assim de amolecer as pernas. Eu já tive. De amolecer as pernas, amolecer todo o seu tronco e você não conseguir ficar em pé. Parece que você virou um invertebrado. É isso mesmo, é aquele que não tem osso. Parece que você perdeu toda a sua estrutura. Eu já passei por isso. Eu já passei por muitas situações difíceis, mas o Senhor tem me sustentado. O Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo tem me sustentado. Agora o verso 7 do capítulo 5.
E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Vai ter participação no meu reinado. Vai ser meu sócio. Vai ter participação no meu reinado. Vai ser meu sócio. Vai ter parte do reino. Olha que coisa linda. Aquele que conseguisse a interpretação da visão ali, né? A visão da mão que estava ali escrevendo na parede calhada, parede branca. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito e mudou-se nele o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, os seus olhos estavam esbugalhados ali vendo, né? A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Não, ó rei, não se turbe não, não se preocupe não se preocupe, fique em paz, tudo bem, tudo tranquilo, não precisa se turbar. A rainha dizendo para ele, quem sabe tentando apaziguar ali a situação, né? Há no teu reino um homem, tá, agora você vai entender por que ela disse isso. Não se preocupe, porque há um homem no teu reino que vai trazer a interpretação. Quem é este homem? Você sabe quem é este homem que vai trazer a interpretação ao Belsazzar? Você sabe quem é este homem que vai trazer a interpretação? Este homem, vamos seguir aqui. Reina um homem que tem o espírito dos deuses santos. Tem o espírito dos deuses santos, do Deus santo na sua vida. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses do teu pai. Lembra do pai dele, aquele que virou bicho? O rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, constituiu chefe nos magos e dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Belsazzar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Ele é um homem de Deus. Ele vai trazer a interpretação. Chame ele. Será que alguém poderia te chamar para trazer a interpretação de um sonho ou de uma visão? Será que alguém poderia te chamar para fazer um trabalho espiritual debaixo da graça de Deus? Será que alguém poderia te chamar para orar por uma pessoa que está doente, que está aflita? Será que alguém poderia te chamar para trazer um conselho a uma pessoa que está desiludida, que está desesperada? Será que alguém poderia confiar em você como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém, como mulher de Deus, como alguém que confiaram? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe a Judá? É você que trouxe a interpretação do sonho? É você? É aquele mesmo ou você é outro? Parece que você está diferente, parece que você está mais velho, parece que você está mais vivido. Então pergunto, é você mesmo? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. O que será que o mundo tem ouvido de nós? O que será que as pessoas desesperadas, aflitas, têm ouvido a nosso respeito?
Será que eles podem trazer a eles uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa mudar o seu raciocínio, a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de cogitar? Será que alguém lá no mundo pode contar conosco? Será que alguém com uma aflição de espírito possa pensar em nós e dizer: vou procurar aquele pastor, vou procurar aquele irmão, vou procurar aquela irmã, vou procurar aquele jovem, vou procurá-lo porque ele tem uma palavra de Deus para, Vamos ver, né? Você sabe de você. Que está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Olha só, a luz, o entendimento e a excelente sabedoria está em ti. Acabam de ser introduzido à minha presença, não puderam dar interpretação destas palavras. Os astrólogos, todos eles, ninguém pôde trazer interpretação a essas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti. Que lindo isso! Isso é fantástico. Alguém ouvir de nós e nos procurar, porque ouviu de nós que nós temos uma habilidade não nossa, mas vinda de Deus, e que nós podemos ajudá-lo a resolver um problema que ele está aflito. Isso é lindo demais. E Belsassar viu isso em Daniel, ouviu falar de Daniel, sabia, o seu pai já tinha tido problemas resolvidos através de Daniel. Mas não era Daniel. Daniel era um instrumento. Esta caneta que você está vendo aqui, ela não escreve. Você sabia que essa caneta não escreve? Esta caneta não escreve. Apenas ela é um instrumento para que eu escreva através dela. Daniel era como uma ferramenta na mão de Deus. Daniel não tinha poder algum, não tinha sabedoria alguma, tudo que ele tinha era de Deus. Era Deus quem dava, era Deus quem o usava para fazer. Se nós nos colocarmos na presença de Deus para sermos ferramentas dele, isso será grandiosíssimo. Portanto, esta caneta não escreve. Alguém pergunta: essa caneta escreve? Eu posso dizer: não escreve. Ela é uma ferramenta para que você possa escrever com ela. Então, assim era Daniel. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço. No reino serás o terceiro dominador. Agora é Daniel que recebe essa proposta. Agora eu pergunto para você: será que Daniel vai aceitar? Ele vai trazer a interpretação do sonho, isso é fato. Agora, será que ele vai aceitar a ser coroado, a receber essa honraria toda do rei? Os teus dons fiquem contigo. Tá vendo? Daniel não quis aceitar nada. Daniel disse: olha, os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhes farei saber a interpretação. Eu vou fazer o meu trabalho, não quero nada em troca disso. De graça recebi, de graça estou dando. Olha que maravilha! Será que nós podemos encontrar bispos, profetas, apóstolos vivendo assim no dia de hoje? Rolex, Ferrari, Mercedes, mansões de 35 milhões. Mas vamos ler, vamos continuar lendo aqui, deixa isso para lá, né? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, Deus deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência, e por causa da grandeza lhe deu todos os povos, nações e línguas
tremiam e temiam diante dele, por causa de Deus, né? A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exalçou, ou se engrandeceu, se encheu de orgulho, de vaidade, e o seu espírito se endureceu em sabedoria, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua glória. Agora Daniel está contando a história para Belsazar. Daniel está contando a história do pai de Belsazar, para que ele possa compreender, para que ele possa lembrar, para que ele possa saber o que aconteceu com seu pai. O verso 21. Foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi como jumentos monteses, e fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado no seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer consumir, constituiu sobre eles. E tu e seu filho Belsazar não humilhaste, e tu, seu filho Belsazar, não humilhastes ao teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E se levantaste, olha só, ele está dizendo, você que é filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, sabendo de tudo isso. Vendo o exemplo do seu pai, você não se humilhou o seu coração. E o verso 23, te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os vasos da terra dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, destes louvores os seus deuses, destes louvores aos teus deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida, todos os seus caminhos, a ele não glorificastes. Não glorificastes. Glorificaste aos deuses de prata, de ouro, aos deuses de barro, aos deuses que têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. A estes, rei Belsazar, você, quando encheu a cara de vinho, você glorificou a estes, mas ao Deus Altíssimo você não glorificou. Então, o que será que vai acontecer com Belsazar? Então dele foi enviado aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. O que será que foi escrito com aquela mãozinha que aparecia ali escrevendo? O que será que foi escrito? Olha lá. Esta, pois, foi a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel, Tekel, Ufarsim. Mene, Mene, Tekel, Tekel, Ufarsim. O que quer dizer isso? Será que alguém conseguiu entender o que queria dizer isso? Belsazar não entendeu. Ele queria saber. Esta interpretação daquilo, Mene, quer dizer, contou Deus o teu reino e o acabou. Tal pai, tal filho, hein? Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste em balança e fostes achado em falta. Complicado. Imagine se você ouvir isso de Deus. Acabou o seu reino, acabou a sua pompa, acabou o seu orgulho, acabou a sua vaidade, acabou a sua prepotência. Quando Deus vai dizer isso para quem nós queremos que Ele diga? Quando Deus vai dizer isso para quem nós queremos que Ele diga? Quando é que Deus vai escrever na parede do TCF? Quando Deus vai escrever na parede do TCF para que perturbem os seus sonhos, os seus sonos, e Ele chame alguém para interpretar o seu sonho? Quando isso vai acontecer, Deus sabe,
Eu acredito que será muito em breve. Não sei porquê, mas eu estou com uma convicção muito forte de que Deus muito em breve vai escrever na parede do TCF e muitos vão ver a glória de Deus neste país, nesta terra. E nós vamos viver ainda dias felizes. Eu estou crendo muito nisso. Agora, no verso 24. Então dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu. Já li aqui, perdão. Tequel, pesado foste em balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Que coisa tremenda essas duas histórias. É coisa de nos fazer ficar pensando como nós temos nos portado no mundo de hoje. O Deus é o mesmo, não se esqueça. Os homens são os mesmos. O orgulho ainda existe na face da terra. O diabo, Satanás, que põe em nossa mente para que nós sejamos orgulhosos, vaidosos, também é o mesmo. Os homens são os mesmos. Aqueles que estão lá no TCF, você sabe o que eu estou falando. Eu não quero falar aqui as palavras certas. Vão ter que passar pelo grifo de Deus. Vão ter que passar pelo pente fino de Deus. Mas será que isso vai acontecer? Vai acontecer. Você vai ver. Você vai ver. Creia nisso. Deus irá fazer uma mudança no nosso país radical. Esses homens estão pensando que eles são deuses. Esses homens estão pensando que eles tudo podem. Esses homens estão pensando que eles são os poderosos. Até poderão ser, mas até quando Deus quiser. O dia que eles verem a mãozinha escrevendo na parede, eles vão passar muito mal. Suas pernas vão amolecer, seus lombos vão tremer, seus corações vão palpitar, e eles vão ter que se lembrar que há um Deus. Vão ter que se lembrar que há um Deus. Ninguém queira usurpar a glória de Deus. Olha que Satanás, quando estava no céu como anjo de luz, quis usurpar-se e foi lançado, foi tirado de lá. Ninguém brinque com Deus. Quem sabe você está brincando com Deus com uma proporção minúscula com respeito àqueles do TCF. Quem sabe você está brincando com Deus de uma proporção bem pequena. Você está pensando que Deus não está vendo o que você está fazendo. Você está pensando que Deus não está nem aí para você, mas não se iluda com isso. Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo grandioso. É bom você pensar bem. É melhor você refletir nas suas atitudes. Veja que Belsazzar agora passou-se o reino. Como que é lá escrita? Mene, mene, tekel, 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 ufarsin. E esta interpretação, mene, contou Deus o teu reino e acabou. Não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. Preste bem atenção nisso. Pérez, dividido foi o teu reino. Tekel, pesado foste em balança e foste achado em falta. Tekel, dividido foi o teu reino
e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e lhe pusesse umas cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. E Daniel não aceitou isso não, parece que Daniel não aceitou isso. Depois nós vamos ver. Amanhã, no capítulo 6, nós vamos ver isso. E eu convido você para estar comigo amanhã, às 20 horas e 30 minutos. Você está mais do que convidado. Tá bom? Você está mais do que convidado. Eu preciso terminar, eu tenho alguns minutinhos para terminar. Mas enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece esse Deus de Daniel? Você tem experiências com ele? Ou você conhece de ouvir falar? Você não está se prostrando ou pedindo para os deuses como Daniel apresentou ali? De ouro, de prata, de bronze, de barro, que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Que tipo de Deus você está buscando? A quem você está dirigindo a sua oração no momento mais difícil da sua vida? Será que você não tem dirigido a sua vida, a sua oração, a deuses que não ouvem? Eu te dou um conselho, dirija a sua oração ao Deus de Daniel. Senhor Jesus, te dou graças por este momento. Te dou graças por essa oportunidade de poder trazer a Tua palavra. Tua palavra que é poderosa, que é tremenda. Tua palavra que é forte. Tua palavra que nos conduz, nos dirige, nos faz entender. Eu te louvo de todo o meu coração. Peço a Tua bênção sobre cada vida. Peço a Tua bênção sobre o nosso país. Peço a Tua bênção sobre aquele que está com um problema difícil de resolver. Difícil aos seus olhos, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu peço a Tua bênção que seja sobre cada vida, Pai, que passou por aqui, que esteve aqui comigo e aqueles que ainda estão aqui comigo. Derrama sobre eles as mais ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Deus de Jacó vos proteja para sempre. Um beijo no coração, em nome de Jesus.